No Saber Direito desta semana, a gente fala sobre contratos, teoria geral, contratos em espécie, divórcio, pensão, partilha de bens e muito mais. As aulas são com o professor Flávio Grutti. Olá, sou o professor Flávio Grutti e agora nós vamos para a nossa quinta e última aula com um assunto que eu gosto muito, que é o direito patrimonial. Nós vamos falar sobre regime de bens, aquilo que dá mais confusão no processo de divórcio, porque no final a maior causa dos divórcios, como eu disse na aula respectiva, são as crises financeiras e não raramente aqueles casais que estão abalados emocionalmente querem compensar a sua dor financeiramente. E aí surge aquela tarefa árdua dos amigos e dos advogados familistas, tentar amainar esses ânimos, suavizar esses ânimos para que essas famílias, para que essas pessoas sigam suas vidas com dignidade. Porque enquanto pendente partilha, enquanto pendente o divórcio, existem algemas que te ligam a outra pessoa. Portanto, muita tranquilidade e principalmente muita ciência a respeito do direito. Essa é a minha função aqui nesses poucos minutos. Muito bem, aqui no Brasil, qual é o regime supletivo? Quando eu digo regime supletivo, qual é o regime adotado no silêncio das partes ou quando o pacto antinupcial for nulo ou ineficaz? É o regime da comunhão parcial de bens. Esquece o passado, o que for adquirido no presente e no futuro será comunicável. Agora, temos uma outra palavra, aquestos. O que seriam os aquestos? Tudo aquilo que for adquirido onerosamente na constância do casamento. Bom, funciona mais ou menos assim. O casal chega lá no cartório, abre o seu processo para habilitação. Se o casal mantiver-se calado, o regime será da comunhão parcial de bens. E o serventuário do cartório consignará isso por termo nos autos. Se o casal optar por outro tipo de regime, como por exemplo a comunhão universal, ou a separação absoluta ou convencional, ou a participação final nos aquestos, será necessária a realização de um pacto antinupcial em outro cartório, que é o cartório de notas. Muito bem, fixado o regime de comunhão parcial de bens, nós temos que saber de saída que, durante a constância do casamento, pelo Código Civil vigente, é possível alterar o regime de bens, desde que requerido por ambos e desde que haja um motivo plausível. Estou querendo dizer com isso, eu estou vivendo com a minha esposa no regime de comunhão parcial de bens. Eu posso, eventualmente, no curso do casamento, alterar para o regime de comunhão do regime de separação absoluta ou convencional, desde que, repito, nós tenhamos uma justificativa. Mas que justificativa seria essa? Imagine aquela situação que alguém casou-se ainda pendente a partilha. João e Maria, nossos personagens de sempre, eram casados, divorciaram-se, mas não conseguiram chegar a bom termo com a partilha. Se eles chegaram a divorciar, eles podem casar novamente. Entretanto, a lei vai impor que este novo casamento seja realizado pelo regime de separação absoluta ou convencional. Ultimada a partilha do casamento anterior, este novo casal poderá pleitear ao judiciário que o regime seja alterado de separação legal obrigatória para comunhão parcial de bens. É uma justificativa muito comum. Outro exemplo muito constante da doutrina. Os cônjuges, eles podem contratar sociedade entre si, desde que não tenham se casado no regime de comunhão universal ou no regime de separação obrigatória. É a dicção do artigo 977 do Código Civil. Portanto, se na constância do casamento, este casal que adotou o regime de comunhão universal de bens resolver abrir uma sociedade empresária,
eles terão que converter o regime de casamento para, por exemplo, comunhão parcial de bens, para viabilizar o estabelecimento dessa sociedade conjugal. Outro ponto muito importante, a alteração do regime de bens na constância do casamento não pode surtir efeitos ex tunc, ou seja, não pode retroagir. Esses efeitos são sempre pro futuro, ex nunc. Da mesma forma, se você hoje vive uma união estável informal, o que eu digo com uma união estável informal? Você tem aquela relação com a finalidade de constituir família, entretanto, você ainda não se incumbiu de fazer um documento particular ou uma escritura pública declarando que o casal vive em união estável. Se você quiser fazê-la hoje, você pode? Pode. Se você quiser retroagir o início dessa relação, pode. Ou seja, em 2019, você pode fazer um documento como esse, estabelecendo que o casal vive em união estável desde 1995, desde o ano 2000, não importa o tempo. Porém, não é possível estabelecer neste documento particular ou na escritura pública declaratória de união estável que este casal vivia sob o regime de separação absoluta ou convencional. Por quê? Porque não se retroage regime de bens. Você retroage início de união estável, mas não pode retroagir regime de bens. Daqui para trás, se nada dispuseram a respeito, o regime era de comunhão parcial de bens. Daqui para frente, aí o regime poderá ser da separação absoluta. Mas vejam, no casamento não é diferente. Você pode alterar o regime de bens na constância do casamento? Ótimo, se tiver o requerimento de ambos e uma motivação, você vai conseguir, mas sempre com efeitos pró-futuro. Guardem bem isso, que são perguntas constantes. Bom, esse regime da comunhão parcial de bens consta do artigo 1658 do Código Civil. Como eu disse, é o regime supletivo porque é a regra no direito brasileiro. Até 77, quando foi editada a Lei 6.515, o regime supletivo era o da comunhão universal de bens, cada vez mais raro nos dias atuais. Mas esse, por ser o regime supletivo, será abordado com maior força aqui no nosso curso sobre direito de família. Bom, primeiro nós vamos analisar quais são os bens incomunicáveis no regime da comunhão parcial de bens. E eu parto com os bens particulares, os bens doados, os bens havidos por sucessão e os subrogados em seu lugar. Muito importante compreender esta parte do regime da comunhão parcial de bens, porque é o que mais acontece na vida dos casais. Primeiro, mais uma vez nossos personagens, João e Maria. João e Maria casaram-se. Antes do casamento, João tinha bens, tinha uma casa e um apartamento. Esta casa e este apartamento é considerado bem particular de João. Por quê? Porque já existiam antes do casamento. Portanto, Maria não fará jus a estes bens particulares de João na hipótese de separação, ou seja, ela não terá direito à meação. Além dos bens particulares, nós temos as hipóteses de doação ou a hipótese de herança. Na constância do casamento, João recebeu uma herança. Ou na constância do casamento, João recebeu uma doação dos seus pais. Esses bens havidos dessa herança e dessa doação, ainda que já acontecidos na constância do casamento, não serão comunicáveis para Maria. E ainda temos a quarta hipótese, que é referente à subrogação, se ela for parcial ou total. Cuidado, atenção aqui. Imaginemos a seguinte situação. João, antes do casamento, ele tinha um carro esporte no valor de R$100 mil. Bem particular, portanto.
na vigência do casamento, ele vendeu aquele carro esporte de R$100.000 e comprou outro carro esporte no valor de R$100.000. Vejam, aconteceu uma subrogação total. Subrogar tem um enfoque de substituir, de tomar o lugar de. Então, se aquele carro esporte de R$100.000 foi vendido na constância do casamento, ele era bem particular, e foi adquirido outro no mesmo valor, Maria, numa eventual separação, não tem direito a este carro. Agora vamos misturar um pouquinho, vamos mudar nosso exemplo. João tinha aquele carro esporte de R$100.000. Na constância do casamento, ele vendeu este carro de R$100.000 e comprou outro carro de R$150.000. O que nós temos? Uma subrogação parcial. Aquele carro esporte foi vendido, aqui na constância do casamento, outro foi adquirido, mas houve também um aporte de recursos, o plus, de R$50.000. Na eventual separação, esses R$50.000 constituem aquestos e eles serão objeto de partilha meio a meio por presunção de esforço comum. Portanto, este carro aqui será partilhado da seguinte forma: R$125.000 pertencerão a João e os outros R$25.000 a Maria. Esses R$25.000 da Maria são relativos aos 50% desse aporte de R$50.000, desses aquestos. Vocês entendendo essa metodologia do artigo 1658, vocês vão entender todo o regime de comunhão parcial de bens. É o que mais dá confusão. Mas se tiverem essa regra na mente, vocês vão andar muito fácil na matéria. Outro ponto dos bens incomunicáveis, e eu estou falando do regime de comunhão parcial de bens, as obrigações anteriores ao casamento. Então, vejam, suponhamos que o nosso personagem João, antes do casamento, tivesse várias dívidas de cartão de crédito, várias dívidas particulares. Significa que essas dívidas particulares não podem ser imputadas a Maria. Olha, quando o casal divorcia, você tem que mear dívidas e créditos. Mas nessa hipótese que eu estou dizendo, as dívidas eram anteriores ao casamento e particulares de João. As dívidas anteriores, exclusivas e particulares de um dos cônjuges, não se comunicam ao outro, salvo se, de alguma forma, foram revestidas, ou revertidas, melhor dizendo, em benefício do casal ou em benefício da família. Atenção com isso. E eu tenho outro exemplo muito próximo que diz respeito às obrigações por atos ilícitos, ainda que na constância do casamento. Como assim? Não entendi. Fácil. Vamos supor que João, na constância do casamento, tenha cometido crimes fiscais. Como proveito desses crimes fiscais, o João trocou a casa da família, o João bancou viagens de férias, o João trocou o carro da esposa. Nesta situação, na qual o proveito da atitude ilícita, o proveito do crime, foi de alguma forma direcionado em benefício do casal ou da família, aí sim nós teremos uma situação de comunicabilidade. Se não, está afastada a questão da comunicabilidade. Outro ponto que também dá muita confusão quando se trata de divórcio: os bens de uso profissional. Como assim? Suponhamos, eu, advogado, os meus livros e o meu computador são meus instrumentos de profissão. Eu sou casado no regime de comunhão parcial de bens. Logo, esses bens, os livros e o computador, eles não serão objeto de partilha. Por quê? Porque se destinam ao meu desempenho profissional. Agora, existe uma discussão muito acirrada quando esses bens forem de alto valor. Vamos supor, aquela aparelhagem da mesa do dentista, da cadeira do dentista, toda aquela aparelhagem que todo mundo adora que fica ao redor. E aí, isso vai ser comunicável ou não?
existem posicionamentos oscilantes. Alguma linha considera que se os bens forem de elevado valor, ainda que destinados à profissão, eles são objetos de partilha. Como, por exemplo, o táxi, o carro particular que é utilizado como aplicativo. São bens de alto valor. Em hipóteses como tais, a doutrina e a jurisprudência consideram que serão objeto de partilha. Entretanto, se esses bens utilizados no exercício profissional forem de baixo valor, aí não serão objeto de partilha, porquanto serão incomunicáveis. Mais um ponto polêmico relacionado ao regime de comunhão parcial de bens. Nós sabemos que o salário, nós sabemos que os proventos da aposentadoria pertencem a quem trabalhou. Portanto, são incomunicáveis. Porém, olha o pulo do gato, se caiu na conta corrente, será objeto de meação. Eu sempre brinco, caiu na rede é peixe, caiu na conta, partilha. Até a data da separação de fato, o que estiver na conta corrente, conjunta ou individual de cada um, será objeto de partilha. Isso é fora de dúvida, certo? Então, leva-se em consideração que isso seria uma presunção de utilização dos recursos em benefício da família. Se bateu na conta corrente, é pró-família. Atenção com esse ponto. E nós também temos a questão dos bens que efetivamente são comunicáveis. É muito comum alguns dos casais falarem assim, olha, vamos colocar o carro no meu nome, a casa no meu nome, porque senão, se nós separarmos, eu vou ficar com uma mão na frente e outra atrás. Não importa. Se estiver no regime de comunhão parcial de bens e tudo estiver no nome de um ou de outro, na hora da separação, na hora da partilha, tudo será levado à mesa, tudo será meado, meio a meio, por presunção de esforço comum. Às vezes o homem é o gerador de riquezas, o produtor de riquezas, e a mãe é do lar, faz a administração da casa, cuida dos filhos e não contribui de maneira direta financeiramente para o aumento de riquezas. Isso fica a cargo do pai, do marido. Não importa porque o direito estabeleceu que existe uma presunção do esforço comum, cada um no seu papel. Outro ponto, algum ganho decorrente de fato eventual. Fato eventual seria aquele que não depende do labor, do esforço. Se eventualmente um ou outro é sorteado num prêmio de mega-sena que seja, esse prêmio será partilhado meio a meio no regime de comunhão parcial de bens. Eu já conheço alguns casos de situações que aquele que ganhou o prêmio criou uma separação de fato anterior para não ter que partilhar. Portanto, não cola. Se não houve a separação de fato e esse prêmio foi recebido na constância do casamento e o casal ainda vive maritalmente, é um fato eventual e será partilhado meio a meio. Lembrem-se sempre que o marco divisor da comunicabilidade de bens é a separação de fato. Isso não pode ficar esquecido. Outro ponto, doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Espera aí, você está se contradizendo, Flávio? Você acabou de dizer que bens particulares, bens herdados, bens doados não se comunicam no regime de comunhão parcial de bens. Afirmo, essa é a regra básica do regime de comunhão parcial de bens. Entretanto, se esses bens doados ou herdados contiver uma cláusula dizendo expressamente que estes bens são em benefício do casal, portanto, pró-família, essa regra da incomunicabilidade de bens havidos por herança e doação ficam mitigados. Ou seja, se eu recebi do meu pai, e eu sou casado no regime de comunhão parcial de bens, uma herança ou uma doação, e ele
clausulou, como nós dizemos, que aquilo é em benefício do casal, a minha esposa, numa eventual separação, fará jus à partilha do respectivo bem e daquele subrogado em seu lugar. Sempre muito cuidado com a questão da subrogação. Mais um tema polêmico, a questão das benfeitorias. Imagine a seguinte situação hipotética. Essa é muito importante, muito comum. O marido, antes do casamento, tinha um terreno, apenas a terra nua. Na constância do casamento, foi construído nesse terreno, nessa terra nua, uma casa. O que foi feito nesse terreno? Uma benfeitoria ou uma accessão? Foi feita uma accessão artificial. Benfeitoria é algo diferente. Eu tenho um macete muito bom para entender o que é uma accessão artificial e o que é uma benfeitoria. As benfeitorias, elas podem ser necessárias, úteis ou voluptuárias. As necessárias são aquelas pertinentes à conservação do prédio. As úteis seriam um acréscimo, uma melhoria, algo para tornar a utilização daquele bem mais aprazível, para ser melhor aproveitado. As voluptuárias seriam meros embelezamentos. Portanto, um conserto no telhado, benfeitoria necessária. A construção de uma garagem análoga, contígua à parede, seria uma benfeitoria útil. E a construção de um jardim seria uma benfeitoria voluptuária. Ou seja, eu acresci alguma coisa na coisa. Coisa em direito é tudo que não é humano. Agora, se eu tinha um terreno vazio, terra nua, e lá eu construí uma casa, eu fiz uma accessão artificial. Accessão é aquilo que é acrescido à coisa, craseado. Benfeitoria é aquilo que é feito na coisa, podendo ser útil, necessária ou voluptuária. Muito bem. Fincadas essas premissas, voltemos aqui ao nosso exemplo. Na constância do casamento foi feita uma accessão artificial. O casamento acabou, chegou a hora da partilha. Como que eu resolvo isso? Bom, a terra nua é bem particular. A casa é aquesto. Lembrem-se que nós estamos na comunhão parcial de bem. Se é aquesto, vai mear, ou seja, presunção de esforço comum, meio a meio. Mas, Flávio, é muito difícil delimitar isso. Sim, é muito difícil. Quando você tem um processo judicial intrincado, travado, com uma litigiosidade muito forte, é preciso você protestar pela produção de uma avaliação. Vai ser feita uma prova pericial, uma avaliação por oficial de justiça especializado, e ele vai fixar qual é o valor do terreno e qual é o valor da casa. O terreno, como eu disse, só do homem. A casa, 50% para um, 50% para outro. Por isso que eu sempre insisto, o advogado familista ele tem que buscar o tempo todo o acordo, a pacificação dos conflitos, certo? Outro ponto polêmico, a questão dos frutos civis da coisa, do prédio. Imaginem, pois, aquela situação na qual o homem, o nosso personagem João, já tinha uma casa antes do casamento. Essa casa é dele. Se houver uma separação, essa casa não será comunicável, de forma que será um bem exclusivo dele. Maria não fará jus. Porém, no tocante aos frutos civis, Maria tem direito. Como assim? A casa é do João, mas se ela está locada na constância do casamento, o valor dos aluguéis serão partilhados meio a meio. Sim, exatamente assim. Ainda que a casa seja bem particular, os frutos civis dessa casa, ou seja, o rendimento auferido com os aluguéis, serão partilhados meio a meio. Ah, chegou aqui o termo do casamento. Chegou o momento que nós vamos ter a separação. Como que nós vamos apurar isso? Sim, nós vamos ver quanto que vale a casa. A casa vale R$1 milhão. Esse R$1 milhão é do João, porque é uma casa particular. Agora,
E o valor dos aluguéis, que eventualmente tenham sido recebidos nos últimos 6 meses e não tenham sido repassados para Maria? Apura-se esses 6 meses, vamos supor que tenha dado R$ 6.000 e R$ 3.000 serão repassados para Maria, porque os frutos pendentes também se comunicam. Exemplo clássico da doutrina: o homem tem uma vaca premiada, uma vaca muito valiosa. Essa vaca é um bem particular, é um semovente. Essa vaca está prenha antes do fim desse casamento, mas esse bezerro ele será objeto de partilha porque, ao nascer, ele ainda estará pendente de partilha. Então, o que vai acontecer? Essa vaca continuará sendo exclusivamente do João, mas o bezerro, que ainda não nasceu, que ainda está pendente, o que vai acontecer? Esse bezerro será objeto de meação. É assim que funciona. As pessoas ficam um pouco revoltadas com essa questão dos frutos civis dos bens particulares em ser objeto de partilha. Mas é o sistema jurídico vigente, é assim que funciona. Outro ponto muito importante é relacionado às verbas trabalhistas. Aqui o STJ já decidiu o seguinte: deve-se levar em consideração o tempo do direito que eventualmente tenha sido violado. Novamente aos nossos personagens. João e Maria estão casados desde o ano 2000. Em 1998 e 1999, João foi demitido injustamente e ficaram pendentes algumas verbas trabalhistas. Ele ingressa na justiça, casa-se com Maria e, na constância do casamento, ele recebe esse dinheiro que não foi depositado na conta. Esse dinheiro seria apenas de João. Por quê? Porque a origem do direito violado é anterior ao casamento. Agora, vamos mudar um pouquinho. João e Maria já estão casados. Durante esse casamento, João também sofre um revés trabalhista. Ingressa com a ação judicial respectiva e recebe esse dinheiro. Não tenha dúvida, será partilhado. Terceira opção, João e Maria já estão casados. Houve a violação de um direito trabalhista do João. Ele ingressa com a respectiva ação, essa ação demora demais e só vem a ser paga após o término do casamento ou após a separação de fato do casal. Maria terá direito? Terá direito. Por quê? Porque a origem da violação do direito foi durante a convivência marital. É fácil. Se você levar em consideração o marco da origem do direito violado, você consegue perceber se há comunicabilidade ou se não há comunicabilidade. Aliás, nessa seara me surgiu aqui um outro exemplo, financiamento da casa própria. Suponhamos a seguinte situação. O João, antes do casamento, ele tinha R$ 1 milhão. Ele utilizou esse R$ 1 milhão que estava na sua poupança para comprar o ágio de um apartamento. Na constância do casamento, esse R$ 1 milhão foram sacados da poupança e aplicados na aquisição desse apartamento. E durante o casamento com a Maria, foram pagas as prestações do mútuo bancário que foi obtido com a finalidade da aquisição da casa própria. Bem aqui, olha, no finalzinho desse financiamento, aconteceu a ruptura desse casamento. O vínculo conjugal foi dissolvido. E aí, como que nós vamos resolver essa partilha? Vejam, aquele valor de R$ 1 milhão é considerado bem particular. Ele pegou aquele valor e subrogou no ágio de um apartamento. As prestações que foram sendo pagas no decorrer do matrimônio constituem aquestos. Flávio, a mulher não contribuiu com nada. Não importa. Se era o regime de comunhão parcial de bens, o respectivo valor dessas prestações será objeto de meação. Portanto, se nós chegamos aqui, nós temos que fazer o seguinte, apurar a correção monetária daquele valor de R$ 1 milhão, que é subrogação de um bem particular, e se na constância desse casamento foram pagos mais R$ 500 mil em prestações, R$ 250 mil pertencem a Maria.
Viram? Foi aquele raciocínio anterior que eu expus para vocês, referente aos bens particulares, doados, herdados e os subrogados no seu lugar. Resolve-se tudo em regime de comunhão parcial de bens. Bom, vamos migrar agora para o regime de comunhão universal de bens. Em desuso, comunhão universal de bens, você vai aglutinar passado, presente e futuro. Com isso, eu posso afirmar para vocês que a regra geral é a seguinte: até os bens doados, até os bens herdados são objetos de comunicabilidade. Mas, se os pais doadores ou os pais autores da herança tiverem gravado a herança ou a doação com cláusula de incomunicabilidade, não serão comunicáveis. Ou seja, existe um testamento na qual o pai do João clausulou de incomunicabilidade. O que ele quis dizer? No caso da minha morte, meu filho que é casado no regime de comunhão universal de bens, ele não será obrigado a mear aquilo que recebeu. Por quê? Porque ele gravou uma exceção à regra da comunicação total dos bens em sede de regime de comunhão universal de bens. As dívidas anteriores ao casamento também não se comunicam, salvo se forem considerados aprestos. Aprestos são todos aqueles gastos referentes aos preparativos do casamento, como festa de noivado, contratação do baile, buffet e mobília da casa. A mobília da casa que nós chamamos de direito de recheio. Por fim, nós temos aqui a separação legal. A separação legal, ela é imposta pela lei e acontece quando o casal convola núpcias ainda pendente causas suspensivas, como, por exemplo, a questão da pendência da partilha. Então, a lei impõe que seja no regime de separação legal obrigatória. O homem ou a mulher que já completaram 70 anos de idade, é obrigatório o casamento no regime de separação legal obrigatório. Agora, tem um detalhe muito importante. Se este homem e esta mulher já viviam uma união estável no regime de comunhão parcial de bens e, em determinado momento, já com 70 anos de idade, pretendem se casar, nessa circunstância, não é obrigatório o regime de separação legal. O que eu disse? Olha, antes já tinha uma convivência, já tinha uma família, pelo regime de comunhão parcial de bens. Agora eu quero me casar, já estou com 70 anos, eu vou ter que convolar núpcias com base no regime de comunhão, com base no regime de separação legal? Não, porque eu já tinha uma união estável precedente na comunhão parcial, durante o casamento esse regime será preservado, certo? Separação absoluta ou convencional é aquela que decorre da manifestação volitiva, ou seja, não é imposta pela lei, eu simplesmente decidi com a minha noiva a adotar para o nosso futuro casamento a separação absoluta dos bens. E, por fim, eu tenho a participação final nos aquestos, um regime pouco adotado no Brasil, não é usual, ele é chamado do regime dos empresários ou dos contabilistas. Funciona mais ou menos assim: durante a convivência, cada um administra o seu próprio patrimônio. Ao final, se esse casamento ruir, no momento da partilha, eu vou perquirir e investigar quanto foi a contribuição efetiva de cada um para a aquisição dos aquestos. Por isso que é participação final nos aquestos, participação final nos bens que foram adquiridos onerosamente na constância do casamento. Então vejam, durante a relação eu vivo uma separação absoluta de bens. Na hora da separação, na hora da partilha, aí eu vou ver, bom, quem contribuiu financeiramente com o que para a aquisição daquele aquesto. E aí eu vou fazer a partilha, mas é necessária a prova do esforço comum. Outro regime, separação legal ou obrigatória. Esse regime, ele é imposto pela lei em algumas situações. Por exemplo, se o casal vem a contrair o matrimônio ainda pendente a partilha. Nessa hipótese, é obrigatório, por imperativo legal, que o casal não opte por nenhum outro, porque tem que adotar o regime de separação
legal ou obrigatória. O exemplo mais comum é aquele cidadão que já tem 70 anos de idade. Como assim? Se eu quiser me casar e eu já tiver 70 anos de idade, eu terei obrigatoriamente que adotar o regime de separação legal. Tem uma especificidade muito importante nesse instituto. Suponhamos que João e Maria já vivessem uma união estável sob o regime de comunhão parcial de bens. Em determinado momento, eles resolveram casar. João já tem 70 anos de idade. Nesse contexto, ele tem que adotar o regime de separação legal obrigatório? Aí não. Há uma exceção decorrente de construção jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, porque se já havia uma convivência com a finalidade de constituir família, no regime de comunhão parcial de bens, não há motivo para, persistindo essa convivência doravante, sob a batuta do matrimônio, que seja alterado o regime. Ora, o objetivo dessa imposição legal, na verdade, é proteger a herança. Não é muito proteger o homem ou a mulher que já está com 70 anos do chamado golpe do baú. A finalidade por trás dessa norma é a proteção da herança. Portanto, se o homem já conhecia aquela mulher, se ele já mantinha uma união estável, é porque assim desejaram. Casando-se aos 70 anos, eles poderão permanecer no regime de comunhão parcial de bens. Diferentemente, se eles não tinham essa relação de união estável, daqui para frente terá que ser o regime de separação legal obrigatória. Acontece que esse regime de separação legal, nessas hipóteses de o homem ou da mulher já terem atingido 70 anos de idade, está sendo desvirtuado, porque também por construção doutrinária e jurisprudencial, ainda que o casal se case adotando o regime de separação legal obrigatória, já se considera que os bens adquiridos na constância do casamento são partilháveis por presunção de esforço comum. Então, o que você tem hoje na prática? No momento do casamento, uma separação legal ou obrigatória. Mas na vigência do casamento, na prática, de maneira efetiva, o que se tem é uma comunhão parcial de bens, porque há presunção de esforço comum. Temos, portanto, uma mitigação dessa regra. Temos que ficar atentos a isso. Outro ponto, separação absoluta ou convencional de bens. Veja, a separação legal obrigatória decorre da imposição da lei. A separação absoluta ou convencional decorre da manifestação volitiva das partes, da vontade das partes, do consenso das partes. Nessa hipótese, eles vão viver e cada um vai administrar o seu patrimônio. No momento da separação, não haverá partilha, porque não haverá aquestos. E aqui eu vou abrir um parêntese muito importante. Imaginem a seguinte situação. João e Maria estão casados no regime de separação absoluta ou convencional. Maria adquiriu um apartamento no valor de R$1 milhão. Colocou no seu nome e, repito, o regime é de separação absoluta ou convencional. No momento da separação, Maria fala o seguinte: João, você não tem direito a nada desse apartamento, porque nós não somos casados no regime de comunhão parcial de bens. Nós somos casados no regime de separação absoluta ou convencional. Logo, se está no meu nome, esse apartamento é meu. E o João fala para Maria, espera aí, mas esse apartamento de R$1 milhão, eu contribuí com R$300 mil. Logo, eu tenho direito pelo menos aos meus R$300 mil. E a Maria fala, não tem. O que vocês acham disso? É claro que João tem direito a esses R$300 mil. Apesar do regime de bens de separação absoluta ou convencional, este apartamento foi adquirido em sociedade de fato. Sempre quando vocês pensarem em sociedade de fato, pensem na prova do efetivo desembolso financeiro. Numa situação dessa, João poderá pleitear os R$300 mil, desde que ele comprove a movimentação bancária, desde que ele comprove o caminho do dinheiro. No caso específico, por exemplo,
O João tinha vendido 2 apartamentos de valor inferior e o produto da venda desses 2 apartamentos menores foi aplicado diretamente na aquisição desse apartamento de 1 milhão. E como é que você faz a prova dessa movimentação financeira? Pegue os extratos do período, se você não tiver recibos específicos, e aí comprove que o dinheiro saiu da sua conta corrente e foi depositado na conta corrente da incorporadora ou do fulano de tal. Pronto, você tem sociedade de fato. Provou o caminho do dinheiro, o efetivo desembolso financeiro, você fará jus aos 30% de contribuição naquele imóvel adquirido em sociedade de fato, na qual está afastada a presunção do esforço comum. Outro ponto, participação final nos aquestos. A participação final nos aquestos é um regime que não, abre aspas, pegou no Brasil. É difícil ver algum casal que tenha adotado esse regime. É chamado do regime dos contabilistas ou o regime dos empresários. É para quem tem muito dinheiro, é para quem tem muitos bens e funciona mais ou menos assim. Participação final nos aquestos. Leia-se, participação final nos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. Por isso que se chama aquestos. Durante a relação, cada cônjuge terá a livre administração do seu bem, como se fosse uma separação absoluta. Mas, lá no fim, quando acontecer o evento divórcio e partilha de bens, terá que ser feita uma apuração de haveres, oportunidade em que cada cônjuge fará a prova da efetiva participação financeira na aquisição daquele bem. Daí o nome participação final nos aquestos. E fechando, gente, imagine aquela situação também, são tantos problemas que surgem, de que houve uma suposta pulverização de patrimônio ou uma suposta pulverização do dinheiro depositado em conta corrente. Lembram-se disso? Tudo que cai na conta corrente tem que ser objeto de meação quando o regime for de comunhão parcial de bens. Se você tem dúvida que em determinado período o dinheiro tenha sido desviado para a conta de terceiros ou para a aquisição de bens ocultos, resta a oportunidade de pedir a quebra do sigilo bancário, a quebra do sigilo fiscal e de movimentações em cartões de crédito para você apurar se houve ou se não houve o desvio do dinheiro. Basta que você requeira ao juiz a aplicação da dinamização do ônus da prova. A regra é que todo mundo que prova alguma coisa tem que ter os elementos suficientes, ou seja, eu tenho que provar o fato constitutivo do meu direito. Agora, quando essa prova for impossível ou de difícil produção para mim, eu peço ao juiz que flexibilize esse ônus da prova, que dinamize, que distribua de maneira dinâmica o ônus da prova. Nesse contexto, aquele que supostamente tenha desviado dinheiro, ele será intimado para apresentar os comprovantes do período, sob pena de, aí sim, haver a quebra do sigilo fiscal, bancário e de movimentações financeiras. Certo? Vamos agora para as nossas perguntas do quiz. Sobre o regime de comunhão parcial de bens, assinale a alternativa correta. Comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento por herança e doação. Em relação ao bem particular, comunica-se o bem totalmente subrogado em seu lugar. Não se comunicam os bens particulares havidos por doação e herança e os subrogados no seu lugar. E não há presunção de esforço comum na aquisição de bens. O que vocês acham? Matéria que foi bem debatida aqui na nossa aula de número 5. Resposta: não se comunicam os bens particulares havidos por doação e herança e os subrogados no seu lugar, salvo se o doador ou o autor da herança consignou expressamente no respectivo instrumento
que aqueles bens objetos da doação ou da herança foram em benefício do casal. Agora, se foi silente neste ponto, não há comunicação. Pergunta número 2. Sobre o casamento, assinale a alternativa correta. O pacto antinupcial pode ser feito por escritura pública ou documento particular. É possível alterar o regime de bens na constância do casamento. No regime de comunhão universal de bens, não se excluem os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade. Se os nubentes nada dispuserem a respeito do regime de bens, vigorará a comunhão universal de bens. Resposta letra B, mas eu ressalto, é possível alteração do regime de bens sem efeitos ex tunc, só com efeitos pró futuro e desde que o pedido seja assinado por ambos e com motivação. Pergunta número 3. Ainda sobre o casamento, assinale a alternativa correta. É obrigatório o regime de separação de bens de pessoas maiores de 65 anos. Em todos os regimes, poderão os cônjuges prestar fiança ou aval sem autorização do outro. É obrigatório o regime de separação de bens de pessoas maiores de 70 anos. Somente a sentença de separação ou divórcio judicial põe fim à comunicabilidade de bens. Da mesma forma, muito fácil para você. Qual é a resposta correta? Letra C. Aqui tem uma discussão muito interessante, porque alguns doutrinadores apontam um vício de constitucionalidade, sob o argumento de que a pessoa com 70 anos tem o livre-arbítrio, ele sabe escolher com quem ele pode ou com quem ele não pode se casar. O homem ou a mulher com 70 anos não está senil, goza de plenas faculdades mentais e plena capacidade de discernimento. Daí a alegada inconstitucionalidade dessa disposição do Código Civil por ferir o princípio da dignidade da pessoa humana. Sempre ele, o princípio da dignidade da pessoa humana, sempre em voga e sempre apto para nós fundamentarmos qualquer pretensão. Ok? Bom, ao longo do nosso curso, nós abordamos muitos temas importantes de direito civil. Lá na primeira aula, foi a teoria geral dos contratos. Demonstramos que o novo contrato não comporta mais a vontade pura e absoluta das partes. Sempre temos que estar atentos à eficácia externa das contratações. Sempre temos que estar com os olhos voltados para a função social do contrato, o princípio da boa-fé objetiva e os seus subprincípios, venire contra factum próprio, suprécio, surrécio e tuquoque. Na aula seguinte, sobre contratos em espécie, são muitos. Nós abordamos com maior enfoque os contratos de compra e venda de bens móveis e imóveis. Também abordamos a questão da corretagem, alguns aspectos controvertidos sobre os contratos de exclusividade e também a questão relacionada à doação pura e à doação com encargo. Na aula número 3, abordamos o divórcio e suas nuances, notadamente em face da Emenda Constitucional 66 de 2010, que criou o chamado divórcio relâmpago, o sistema mais moderno e mais liberal do mundo que é adotado aqui no Brasil. Com ele, não se discute mais culpa na separação. Com ele, não se precisa mais declinar o motivo, apenas dizer que houve uma quebra da afetividade. Se houve a quebra da afetividade, eu atraio a potestatividade, de forma que unilateralmente eu posso pôr fim àquele casamento sem que a outra parte tenha o direito de me contestar no tocante ao rompimento do vínculo conjugal. Depois, na aula número 4, nós abordamos os alimentos. Sem dúvida, aquilo que é mais corriqueiro no dia a dia forense. Lembramos que os alimentos não são apenas os nutrientes, eles devem ser encarados no sentido lato, na medida em que deve ser englobado no cálculo todos os custos relacionados à alimentação, propriamente dita,
ao vestuário, ao lazer, à educação, à saúde, ao transporte, etc. E também vimos que os alimentos podem ser pagos em pecúnia, em dinheiro, ou podem ser pagos em qualquer outro benefício que seja diretamente benéfico àquele que recebe. São os alimentos in natura, como, por exemplo, o pagamento direto dos boletos de plano de saúde, da escola, do inglês e da academia. E, por fim, no tocante à execução das parcelas de alimentos inadimplidas, nós especificamos que é faculdade do credor optar pelo rito da coerção ou da prisão ou pelo rito da expropriação, aquele normal que acontece a penhora de bens e, posteriormente, a venda judicial para que o crédito seja satisfeito. E no finalzinho da aula número 4 de alimentos, me ocorreu agora, eu também ressaltei a importância de o credor ter absoluta certeza se realmente vai optar pelo rito da prisão, porque isso traz consequências bem danosas. E na aula 5, que foi sobre direito patrimonial, nós aprofundamos o estudo do regime de comunhão parcial de bens, por ser o regime supletivo. Muito obrigado, espero que tenha sido útil e até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.